Olá, meu nome é Luciana Cordeiro Teles, sou mestre em Psicologia, doutoranda em Educação pela Universidade Católica de Petrópolis, Rio de Janeiro, Brasil. Apresento juntamente com os coautores Cléia Zanata e Cláudio Manuel Luiz de Santana esse trabalho. Juventude com Sentido, uma proposta de educação para o sentido da vida. É uma proposta de aplicação. Então, começo a discorrer sobre esse trabalho, falando um pouquinho sobre o público-alvo dessa proposta de aplicação, que são os jovens. Segundo a legislação do Congresso Nacional, a juventude é uma categoria sociológica que representa uma etapa de preparação das pessoas para assumirem o papel de adulto na sociedade. E, de acordo com o Estatuto da Juventude, são consideradas jovens as pessoas entre 15 a 29 anos de idade. Bom, sabemos que a juventude é um período considerado difícil no amplo ciclo da vida. E é um momento de transição, né, que acaba existindo uma confusão ali de identidade. É nesse momento que a pessoa começa a tomar consciência das suas principais características, dos seus projetos, né? E, na verdade, nesse sentido, o questionamento sobre o sentido da vida fica mais evidente. É exatamente nesse momento da vida que o questionamento sobre o sentido da vida fica mais evidente. Então, a juventude é uma etapa da vida onde se experimenta novas buscas, novos papéis, novas relações, novas escolhas. E tudo isso vai provocando no coração do jovem ansiedade, medo, insegurança. E a superação desses conflitos depende, em grande parte, da forma como os pais e os educadores auxiliam esses jovens. Um dado importante é do Sr. Frankl. Dr. Frankl diz que o fenômeno de massa que caracteriza a juventude é o vazio existencial. Vazio existencial, um termo fundado por Viktor Frankl, ocasionado exatamente pela frustração da motivação primária do ser humano, que é a vontade de sentido. As principais manifestações do vazio existencial é a agressividade, a dependência em todos os tipos, em todos os níveis, e a depressão. Então, o Viktor Frankl, ele pôde contribuir para a refundação de um discurso pedagógico. Sim, quando ele introduz a dimensão do sentido na educação. E isso consiste numa espécie de antídoto contra o vazio existencial, que atinge tantas pessoas, principalmente os mais jovens. Em uma das suas obras, Viktor Frankl, em uma das suas obras chamada Vontade de Sentir, Frankl, ele fala desse jeito, com essas palavras. Em uma época como a nossa, ou seja, uma época do vazio existencial, a principal tarefa da educação, em vez de dar-se somente satisfeita com a transmissão de conhecimento, é de aperfeiçoar essa capacidade da consciência que permite ao homem descobrir sentidos únicos. Então, está bem claro que o vazio existencial é algo que prevalece nos jovens exatamente por existir ali uma idade já propícia para esse momento de questionamento, essa fase de questionamento. Bom, trago para vocês o objetivo geral da obra. O objetivo geral desse estudo é apresentar uma proposta de educação, de sentido de vida, chamada Juventude com Sentido, em um grupo de jovens estudantes do Colégio Cristo Rei, no Rio de Janeiro, Brasil. O que hoje
esse estudo tem de justificativa. Por que é importante, né? A justificação dessa investigação. Partindo do princípio da vulnerabilidade, tanto familiar quanto social e econômica dos jovens, na atualidade, é de fato urgente a educação que afine a consciência. Sim, é um termo usado por Viktor Frankl, né? Afine a consciência, de modo que o jovem ele possa aprender os valores autênticos nas diversas situações da vida. Bem sabemos que a realização do sentido se dá pela busca, pela realização dos valores. E é exatamente essa capacidade de aprender os valores. E quando a consciência ela está aguçada para aprender os valores nas situações da vida, isso pode gerar atitudes de superação. E é nesse sentido, exatamente nesse sentido, deve-se assegurar uma formação de uma consciência para o jovem. Sim, dentro de um universo de valores que aperfeiçoe a autonomia do sujeito, de forma que ele possa buscar a sua transformação e a transformação da sociedade, através do exercício da sua própria liberdade e responsabilidade, orientadas para o bem comum e para o sentido da vida. Existe uma frase de Viktor Frankl que testifica toda essa fala, né, da necessidade da formação da consciência para os jovens, né? Fala sobre uma consciência aguçada é a única coisa que permite ao ser humano resistir às consequências do vazio existencial. Então, essa é a nossa justificativa. E agora, a metodologia. Então, o presente estudo optou por uma metodologia de cunho experiencial, também qualitativa por usarmos a técnica do grupo focal, quantitativa por fazermos uso do questionário de sentido de vida, e descritiva, porque vamos descrever todos os resultados. Então, quando falamos da metodologia qualitativa de estudo, é evidenciado o sentido das falas, né? E o sentido dos atos, que ultrapassam a mensagem manifesta para atingir o seu significado mais latente. E, para isso, nós vamos utilizar o grupo focal. O grupo focal. Os relatos obtidos no grupo focal, né, a partir dos encontros que vão acontecer, serão processados por meio da análise de conteúdo proposta por Vardan. A pesquisa quantitativa, ela será realizada através de um questionário chamado Questionário do Sentido de Vida, de autoria de Steger, e validado por Felipe Aquino, Tiago Aquino, aliás. E os resultados também serão analisados por uma plataforma, uma ferramenta do Google Forms. Como acontecerá essa proposta de aplicação? Os participantes serão submetidos a uma proposta de intervenção para a educação no sentido de vida, de autoria de Aquino. Então, existe já uma estrutura central de Tiago de Aquino, né? E tem uma estrutura central que é uma intervenção dessa educação para o sentido de vida. Então, eu fiz algumas adaptações para essa pesquisa, então, utilizei dentro desse projeto, Juventude com Sentido. Então, para uma maior sensibilização dos jovens nessa busca pelo sentido, vão ser utilizadas algumas reflexões dos mais variados temas. Inclusive, um dos primeiros temas são os valores criativos. E também tem outros que eu vou mostrar um pouquinho mais daqui a pouquinho, uma tabela que vai mostrar todos os temas de todos os encontros. Então, como acontecerá? Os jovens serão distribuídos nos grupos experimental e no grupo controle, são 2 grupos. Acontecerá na verdade, essa distribuição por conveniência, isso significa por pertencerem à mesma turma e estarem disponíveis à pesquisa. A condição necessária
Para a participação do estudo, a autorização dos pais e responsáveis e do próprio jovem, caso a partir de 18 anos, temos consentimento e assentimento, né, livre e esclarecido. Os participantes das condições experimental e controle serão submetidos a avaliações antes e depois da aplicação da intervenção, por meio desse questionário de sentido de vida, composto por 10 itens. Questionário de sentido de vida é composto por 10 itens. Eles, na verdade, avaliam os índices de busca e presença do sentido de vida. Deixando um pouco mais claro que como irá acontecer, no primeiro encontro será aplicado o questionário do sentido de vida, tanto para o grupo experimental quanto para o grupo controle. E a intervenção será realizada apenas para o grupo experimental. E após o seu término, será aplicado pós-teste para os dois grupos. Então, o projeto em si, antes de falar do projeto, trago aqui esse slide que fala um pouquinho sobre o projeto. O nome do projeto, que é Juventude com Sentido, e também trago essa fala de Frankl, de Daniele Brusoni, que relata Frankl, falando sobre a educação para a responsabilidade, né? Que significa exatamente estimular a consciência, fazendo com que essa consciência ela se defronte com os seus próprios deveres e valores, né? Viktor Frankl fala que nesses tempos, de fato, é um tempo de educar para a responsabilidade. Então, aqui já estão os nossos temas dos nossos encontros. Antes mesmo de falar dos temas dos nossos encontros, eu preciso dizer para você que esse projeto ele está previsto para 10 encontros. 10 encontros, com duração de mais ou menos 50 minutos cada encontro, mas é necessário ressaltar que o tempo gasto com cada tema precisa ser flexível de acordo com a realidade de cada turma, né? A estrutura de cada encontro é baseada numa breve explanação sobre o tema e sempre associada a uma dinâmica com o grupo, né? Utilizando-se vídeos, músicas, desenhos, fábulas, parábolas provenientes da literatura, e logo após os alunos são convidados a responder as perguntas do tema e partilhar em grupo. Cada encontro acontecerá de forma presencial, associada a todas as medidas preventivas referentes ao Covid-19, todas as medidas preventivas. Uma observação importante é que, diante desse tempo pandêmico, e de fato os alunos estão retornando às escolas, diante de tanto tempo no isolamento social, será estimulada em todos os encontros a reflexão com base nos valores criativos, né? Uma vez que são valores insubstituíveis no enfrentamento de situações difíceis que demandam criatividade para superá-las. Ou seja, em cada encontro será estimulado a que os jovens compreendam o que eles podem enriquecer o mundo, o que eles podem enriquecer as pessoas, o que eles podem fazer nesse tempo. Então, sempre, cada encontro estará, na verdade, permeando isso. E aqui eu mostro para vocês o tema dos encontros. O primeiro encontro são com os valores criativos, o segundo encontro com a vontade de sentido, o terceiro encontro com liberdade e responsabilidade, o quarto encontro com autotranscendência, o quinto encontro com conformismo e totalitarismo, o sexto encontro com descobrindo nosso valor como ser humano, o sétimo encontro, como encontrar sentido nas situações de limites, o oitavo encontro, que é dizer sim à vida apesar de tudo, o nono encontro, que é a descoberta do sentido nas situações mais simples do dia a dia, e o 10º encontro, que é o projeto de vida, e aí, na verdade, está amarrado os nossos 10 encontros.
Então, esse é o nosso projeto Juventude com Sentido. Bom, fechando o nosso trabalho, a pandemia por si, do Covid-19, deixou e deixará rastros nos nossos jovens, né? Infelizmente, por colocá-los nessa situação de maior vulnerabilidade, né? Promovendo até no coração de muitos desesperança. Então, sabemos que, por ser jovem, já existe esse tempo de crise, esse tempo de questionamento, né? Por vezes, os jovens são até rotulados, né? Por docentes, pelos familiares, com uma idade meio que problemática. Mas acho que pensamos que isso é uma resposta simplista demais, né? Então, entendemos que é de fato necessário um plano pedagógico consistente que eduque o jovem para o sentido e a autonomia da vida, principalmente para que esse jovem possa perceber as oportunidades de autotranscendência. Em tempos difíceis, sim, a oportunidade de entregar-se, de dar-se, até em serviços voluntários, mas de entregar as potencialidades, os dons a serviço de um mundo melhor. E o mais interessante é que, de forma singular, de marcar a humanidade, de marcar as pessoas com os seus próprios dons, as suas próprias potencialidades. Então, de fato, essa educação para o sentido da vida é algo extremamente relevante, principalmente nos tempos atuais. Termino aqui com essa frase de Viktor Frankl, onde ele fala que vivemos numa época de falta de sentido. Falta de sentido de vida, e essa falta de sentido se propaga tão rápido. E ele diz que esse é o tempo em que a educação precisa se preocupar não só em transmitir conhecimento, mas também de aguçar a consciência para que ela possa escutar, para que ela possa encontrar sentido nas situações que a vida traz. E, na verdade, essa é uma das grandes objetivos da logoterapia aplicada à educação. Então, quero agradecer a todos por essa apresentação.